E aí, pessoal, vamos seguir? Pois bem, aula de significado das palavras. Senhores, significado das palavras é um estudo sobre como se organizam, tá, os significados das palavras que a gente usa no nosso dia a dia. Então, por exemplo, palavras sinônimas. O que vem a ser palavras sinônimas? São palavras com significados que exercem alguma relação entre si ou com significados iguais. Por exemplo, bonito, belo, após, depois, casa, lar, morrer, falecer. Note que essas palavras elas transmitem ideias semelhantes, né? Bonito, belo, o que é bonito é belo, concorda comigo? O que é belo é bonito, e assim por diante. Após, né? Ou seja, depois, palavras sinônimas. Casa, situação, lar. Aí tem gente que pode falar assim, não, mas casa é qualquer coisa, lar é onde você está com sua família. Existem, né, algumas definições que o pessoal faz a respeito de casa e lar, mas basicamente, pessoal, casa e lar transmite a mesma ideia, tá? A mesma ideia de uma residência onde você está. Não interessa se tem gente que fala que lá existe uma ligação emotiva, mais sólida, e casa não, é qualquer habitação. Esse tipo de conceito assim meio abstrato, o pessoal abandona, tá? Então, o conceito principal, casa, lar, o lugar onde você reside, ok? Palavras sinônimas. Morrer, falecer, certo? Não preciso nem falar. Pedra, rocha, tá? Carro, automóvel, diferente, distinto, tá certo? Essas palavras são sinônimas, elas têm ideias aproximadas ou com o mesmo significado. Tudo bem, senhores? Certo? E existem as palavras antônimas, ou seja, aquelas que têm significados opostos, tá? Significados que se contradizem. Por exemplo, amor, ódio, duas coisas que vão em sentido completamente contrário. Luz, trevas, mal, bem, ausência, presença, forte, fraco, claro, escuro, subir, descer, cheio, vazio, coisas opostas, palavras antônimas, tudo bem? Palavras antônimas entre si. Existem ainda as palavras homônimas. O que são palavras homônimas? São aquelas palavras que se escrevem e se pronunciam da mesma forma, ou de forma assemelhada, né? Mas com significados diferentes, ou seja, elas parecem, mas são diferentes. Então, as palavras homófonas, mófonas, né, de som, né, fonas, de som. Então, senhores, o que que acontece? Cheque e cheque, né, cheque de xadrez, checkmate, e cheque de banco, né, cheque bancário, elas têm a mesma pronúncia, a mesma fonia, por isso que o nome é homófonas, mesma fonia, né? Mas são coisas completamente diferentes. Uma está relacionada ao jogo de xadrez, né? E a outra coisa está relacionada a um cheque bancário, né? A um compromisso bancário escrito que você faz. Taxa, né? Que é aquele pregozinho que o pessoal usa para colocar documentos em quadro mural. E taxa de imposto, né? Taxa de dinheiro, imposto, tem a mesma pronúncia, mas se escrevem de maneira diferente, tem significados diferentes, tá? Vamos lá, homógrafas. E aí você já percebe, homógrafa, grafias semelhantes, iguais, né? Você vai fazer o concerto, certo? Concerto. Aí o camarada chega e fala, deixa que eu conserto. Ou seja, se escrevem da mesma maneira, mas se pronunciam de maneira diferente. Concerto, concerto. Onde está a minha colher? Onde é que está a minha colher para eu poder comer? Vou colher milho no campo. Se escrevem da mesma maneira, mas têm significados diferentes. Isso está com gosto azedo. Olha só, gosto, sabor azedo. Eu não gosto de você, eu não me dou bem com você. Gosto, gosto. Tá vendo? A pronúncia muda um pouquinho, mas a grafia é a mesma, tá certo? Então, palavras homógrafas, tá? Agora as palavras homônimas, chamadas, né, de homônimas perfeitas, palavras homônimas perfeitas, homônimos perfeitos, os famosos homônimos perfeitos, tá? Então, por exemplo, quem casa quer casa, tudo bem? Então, são palavras, por exemplo, aqui em cima, ou elas tinham um som semelhante ou elas tinham uma grafia semelhante, certo? Agora a gente e elas, apesar de terem semelhanças, eram completamente diferentes. Aqui também são palavras diferentes, mas ao invés de elas ou terem o som igual ou terem a escrita igual, elas vão ter o som e a escrita igual, tá certo? Elas vão ter as duas coisas, elas vão ser homófonas e homógrafas ao mesmo tempo e vão apresentar significados diferentes, tá? Então, por exemplo, quem casa quer casa, então casa de moradia e casar, né? De casamento. Chegue cedo em casa, viu?
Quando minha noiva é carinhosa, eu cedo aos desejos dela, de ceder, completamente chegar cedo. Então você escreve da mesma forma, pronuncia da mesma forma, mas tem significado diferente, homônimo perfeito, tá? Eu nunca comi manga na vida. Aluno, você passou a manga do seu uniforme, certo? Manga, mesma escrita, mesma pronúncia, significado diferente. Um é o tecido, manga, o outro é a fruta, tá? Somem 20 com 30 e o resultado será 50. Certo? Olha só, por que vocês somem tanto a mesma pronúncia, a mesma escrita? Palavras homônimas perfeitas, tá? Tranquilo? Agora as palavras parônimas. O que vem a ser as palavras parônimas? São palavras diferentes no sentido, tá? Assim como as homônimas, né? Enfim, elas têm diferentes sentidos, né? Elas significam coisas diferentes, mas têm semelhança na escrita e na pronúncia. E eu peço para que você não confunda com as homônimas, tá? Nas homônimas, ou a pronúncia ou a escrita eram iguais. Aqui as palavras são apenas semelhantes, tudo bem? Não tem nada de igual, tá? São apenas semelhantes. Então, quando eu falo assim, eu quero aprender mais português, ela se escreve diferente, se pronuncia diferente, tem significado completamente diferente de empreender. Mas são semelhantes, né? Passam perto uma da outra. Quero empreender, aprender, empreender, tá certo? Se escrevem diferente, pronuncia diferente, e assim por diante. Lá em cima não. Lá ou elas se pronunciavam diferente ou elas se escreviam diferente. Mas alguma coisa elas tinham semelhante. Aqui não. São as duas coisas. As duas diferenças estão presentes. Olha só outros exemplos, né? Você precisa delatar esses políticos corruptos. Se o metal aquecer, ele vai dilatar, 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 tá vendo? Se escrevem diferentes, pronúncias diferentes, significados diferentes, mais aproximados. Não podemos discriminar ele. Precisamos discriminar os bons dos maus. Olha só a diferença, né? O juiz quer absolver o réu. A esponja vai absorver água. Vocês estão percebendo? Então, basicamente, semelhança, tá? Basicamente é isso aí. Polissemia é quando uma palavra muda de significado de acordo com o contexto. Ele é cabo do exército. Você quebrou o cabo da vassoura na cabeça dele? O cabo da faca quebrou, só ficou a lâmina. Olha só, eu tenho diferentes usos para a palavrinha cabo, tudo bem? Esses diferentes usos são características da polissemia, certo? Outro exemplo, sentei no banco da praça, tentando te esquecer. Eu tenho certeza que alguns ouviram a música na cabeça agora. Vou no banco sacar dinheiro, tá? Então, polissemia, a mesma palavrinha com outro significado. Vou no dentista arrancar um dente. Filho, pega um dente de alho para mim na geladeira. Mesma palavra, só que mesma palavra, mesma pronúncia, mas significado diferente. Então, polissemia, tá? Polissemia, senhores. Tudo bem? Vamos seguir? Vamos lá. Assim, antes deixa eu só voltar aqui em cima para esclarecer uma coisa aqui nas palavras homônimas perfeitas. Quem casa, quer casa, mesma pronúncia, mesma escrita, mas significados diferentes. E lá embaixo a gente viu a questão da polissemia, tá? Então, senhores, elas têm polissemia ou são palavras homônimas perfeitas? As duas coisas, tudo bem? São palavras homônimas perfeitas porque possuem polissemia, certo? Uma coisa está relacionada com a outra, beleza? Ele é cabo do exército, você quebrou o cabo da vassoura. São palavras homônimas, né? Se escrevem da mesma forma, se pronunciam da mesma forma, mas apresentam significados diferentes. São homônimas perfeitas, pois apresentam polissemia. Vocês estão entendendo? Uma coisa está relacionada com a outra, não são coisas independentes.